Então vamos lá. Cognitivismo semântico. Como superar o impasse entre descritivismo e referencialismo nas teorias da referência. Entre 2007 e 2023, eu dediquei boa parte do meu tempo a uma pesquisa sobre a referência de termos singulares e gerais. Os resultados foram publicados nos livros Lines of Thought e Philosophical Semantics, uma editora que não faz reviews e, portanto, não é academicamente bem considerada. Mas eu não sabia. Aprofundando as ideias, eu publiquei Cognitivismo Semântico pela April e How do Proper Names Really Work pela De Gruyter, em 2023. Isso tudo deve somar umas quase 1000 páginas. Eu duvido que especialistas tenham lido. Mesmo que o último livro tenha sido publicado com nota de louvor pela tradicional De Gruyter, como a quantidade de textos publicados é inconcebível e as grandes editoras anglo-americanas, como a Oxford University Press, que possuem o monopólio do mercado acadêmico, recusam-se a avaliar manuscritos de outsiders socialmente disléxicos, o destino desses livros deve ser o do completo esquecimento. Em tais circunstâncias, uma pessoa poderia inventar a teoria da relatividade e ninguém se daria conta. Por essa razão, decidi tentar sair da toca e fazer um resumo comprimido de algumas ideias básicas com o intuito de divulgação. De minha perspectiva, o externalismo referencialista de Kripke, Donnellan, Putnam, Kaplan e vários outros é extraordinariamente importante, imaginativo e desafiador, mas infelizmente falso. Já o internalismo descritivista de Frege, Russell, Wittgenstein, Strawson, John Searle, através da teoria do feixe de descrições, é intuitivo e verdadeiro, mas, infelizmente, ainda rudimentar. O maior mérito de ambos consiste, obviamente, em ter preparado o caminho para a teoria que eu pretendo resumir aqui. Trata-se de uma teoria neodescritivista dos termos singulares e gerais que se apoia na ideia de que a referência depende de regras cognitivas tacitamente conhecidas, o que a compromete com o internalismo. Eu a julgo capaz de resolver o impasse entre descritivismo e referencialismo por reconfigurar o problema da referência, permitindo um desenvolvimento por aproximações sucessivas, mais próximo da ciência e suficientemente eficaz para ser instalado em um programa de computador junto com os dados requeridos, permitindo identificar os referentes. Ela foi originariamente influenciada pela interpretação que Michael Dummett fez do sentido fregiano do nome próprio em termos de regras criteriais, como ele escreveu. Para Frege, o sentido de uma expressão sempre consiste em regras em suas relações. E saber o sentido de um nome próprio é possuir um critério para reconhecer se um dado objeto é ou não o referente do nome. Isso ecoa fortemente a ideia de Wittgenstein de que os critérios, isto é, as regras criteriais, são aquilo que dá às nossas palavras seus sentidos comuns. Essa intuição foi mais claramente resumida na hipótese de Ernst Tugendhat, de que termos singulares devem possuir regras de identificação e termos gerais devem possuir regras de aplicação, que eu chamarei aqui de regras de atribuição. Como o nome próprio sempre foi o ponto nodal das teorias da referência, de cuja análise se deixavam inferir as análises dos outros, também decidi começar com a análise do nome próprio na busca de formas ou esquemas de regras de identificação tacitamente conhecidos. Assumindo essa hipótese de trabalho, meu primeiro objetivo foi buscar uma regra criterial para a identificação de portadores de nomes próprios, uma regra capaz de vindicar
a irrecusável ideia kripkeana de que nomes são designadores rígidos. Eu quis mostrar que, uma vez de posse dessa regra, nos tornamos capazes de responder mais eficazmente a todos, eu digo todos realmente, os contra-exemplos da parte de Kripke, Donnellan, Putnam, bem como críticas como as de David e Recanati, além do paradoxo freguiano da identidade. Mas como chegar à regra de identificação? Primeiro devemos notar que as descrições definidas sugeridas pelos defensores da teoria do feixe nada mais são do que expressões de regras norteadoras da identificação do portador do nome. Podemos chamá-las de regras-descrições. Meu primeiro problema foi de encontrar as regras-descrições mais fundamentais para a identificação do portador do nome próprio. Para tal, eu procurei me concentrar primeiro no que é sabido pelo que eu chamei de usuários privilegiados desses nomes, entendidos como as pessoas que conhecem as fontes que garantem a veracidade das descrições fundamentadoras. Isso é, especialistas, testemunhas, familiares. Pois, afinal, isso me daria a esperança de regimentar a desordem que é o feixe de descrições tal como concebido pelo descritivismo histórico. Minha maneira de chegar às regras de descrições mais fundamentais foi seguir a metodologia do excelente filósofo que foi Austin, ou seja, começar examinando o que os dicionários dizem, de modo a fazer um mapeamento pré-filosófico orientador dos sentidos relevantes da palavra. O problema é que nomes próprios não são, em geral, dicionarizados. Só que esse problema pode ser contornado pelo fato de que muitos deles são, pelo menos, enciclopedizados. Considere o nome próprio Aristóteles. Tome em mãos qualquer enciclopédia, especialmente as mais sintéticas, como o meu pequeno Penguin Dictionary of Philosophy, e procure o verbete Aristóteles. Lá está escrito que Aristóteles nasceu em Estagira em 384 a.C., filho do médico da corte de Amintas III. Por 20 anos estudou com Platão em Atenas. Com a morte deste foi para Assos, para Lesbos e para a corte. Com o domínio macedônio sobre a Grécia, ele voltou para Atenas, onde passou mais 12 anos. Com a morte de Alexandre, teve de fugir para Cálquides, onde faleceu em 322 a.C. Daí se seguem 2 páginas de exposições claras e sucintas de suas principais obras filosóficas: Órgano, Metafísica, Física, Ética, Nicômano, Poética, etc. Bom, prestando atenção, nós veremos que há 2 tipos de regras-descrições que aparecem repetidamente e que formam 2 condições que eu chamei de fundamentadoras. A primeira é a condição localizadora. A regra de descrição localizadora, que estabelece o local e tempo do surgimento do portador do nome e até mesmo as suas origens, junto à sua carreira espaço-temporal e possível local e tempo do seu desaparecimento, caso ele desapareça. 2. Uma condição caracterizadora. Ela estabelece a razão, as principais razões pelas quais nós usamos o nome próprio. É só por isso que nós nos lembramos do nome Aristóteles. Eu examinei toda uma variedade de casos, mas quero usar como modelo o nome Aristóteles. Essas condições fundamentadoras do nome Aristóteles podem ser detalhadas até o limite do possível pelo usuário privilegiado do nome, que é o especialista em Aristóteles, aquele que sabe quase tudo e conhece as fontes que garantem a veracidade da condição localizadora. É importante notar que a localização e caracterização podem ser geralmente encontradas em qualquer nome próprio, digamos, Paris, Mona Lisa, Torre Eiffel, o Rio Amazonas, o Taj Mahal, o Vale da Morte e assim por diante. As 2 condições fundamentadoras que podem ser discernidas nos léxicos, elas são geralmente encontradas, mas nem sempre
Eu não quero generalizar isso. No caso de Vênus, por exemplo, a órbita entre a Terra e Mercúrio é o que conta, porque foi assim estabelecido. Mesmo porque o fato de ser um planeta já está embutido na descrição da órbita. Então, se você adiciona como característica que é um planeta, você está sendo redundante. Ele pode, é claro, perder a atmosfera, pode diminuir até se transformar num asteroide, então deixará de ser Vênus. Há nomes próprios que prescindem completamente da descrição localizadora. O nome universo só tem condição caracterizadora e designa tudo que existe. Outros nomes não têm condição caracterizadora. Se o designam como o circuncentro de um certo triângulo, só a localização importa, pode importar. E os nomes próprios não dicionarizados têm condições caracterizadoras muito mais vagas e dispersas do que, digamos, Napoleão. Seja como for, veja a carteira de identidade, o histórico pessoal, as memórias dos parentes, colegas e amigos, e essas condições também se revelarão. Condições localizadoras e caracterizadoras. Considerando que muitos hoje ainda se referem a Aristóteles, sabendo apenas que ele foi, digamos, um filósofo antigo, eu quero lembrar que presentemente estarei considerando apenas as condições pelas quais usuários privilegiados do próprio nome o aplicam. O emprego do nome próprio por usuários não privilegiados, que são a grande maioria, possui mecanismos de referência que nós veremos que são muito diferentes e serão explicados mais tarde por meio do que Strawson chamou de empréstimos da referência e pelo que nós poderíamos dizer Searle chamou de referências parasitárias. Certamente existem outras espécies de regras de descrições incluídas no feixe. Descrições que, na verdade, possuem um papel secundário. Eu chamei de regras de descrições auxiliares. Podem ser metafóricas, como o mestre dos que sabem, que foi a descrição inventada por Dante para Aristóteles, a Dama das Camélias, o Cavaleiro da Triste Figura, etc. Podem ser acidentais bem conhecidas, como o Tutor de Alexandre e o maior discípulo de Platão, o bebê encontrado no Nilo pela filha do faraó. Acidentais pouco conhecidas, como o marido de Pítias, o neto de Acaion, que, embora se refira a Aristóteles, são geralmente irrelevantes na contribuição para a sua identificação, e descrições adventícias, como o filósofo mencionado pelo professor na aula anterior, que foi Aristóteles. Essas descrições são indexicais e geralmente temporárias. Algumas características. As descrições auxiliares elas podem ser alvissareiras, mas não vingam. Se nenhuma regra de descrição fundamentadora se aplicar, não importa quantas descrições auxiliares forem aplicadas, nós não conseguiremos identificar o portador. Um professor chamado Aristóteles, que ajudou a fundar um liceu no Maranhão, cuja esposa se chamava, por acaso, Pítias, que teve um aluno chamado Alexandre, e que era considerado o mestre dos que sabem pelos seus colegas, só preserva com o nosso Aristóteles histórico meras coincidências, estranhas que sejam, e nada mais. Descrições auxiliares desorientaram filósofos descritivistas no passado. Assim, Frege substituiu Aristóteles por uma descrição auxiliar, o maior discípulo de Platão e tutor de Alexandre. E Wittgenstein substituiu Moisés por a criança que foi encontrada em um cesto à margem do Nilo pela filha do faraó, outra descrição acidental bem conhecida. Mas acidental, já que não é isso que caracteriza ou localiza Moisés. O importante caso de descrição definida acidental bem conhecida é o próprio o portador do nome X, por exemplo, o portador do nome Aristóteles, que suscitou as infames teorias metalinguísticas do nome próprio. Essa regra de descrição não é fundamental. Digamos que em um mundo possível, muito próximo do nosso, o pai de Aristóteles tivesse decidido batizá-lo pelo nome de Pitacos. Nesse caso, a descrição definida seria o portador do nome Pitacos.
Assumindo que Pitágoras, nesse mundo, tenha tido a mesma carreira espaço-temporal de Aristóteles e que ele tenha escrito as obras de Aristóteles, o Opus Pitagorasiano, e feito tudo o que ele fez, e que só ele tenha feito isso, nós não hesitaríamos em dizer que se trata do nosso Aristóteles, ainda que com outro nome. Alguém poderá agora se perguntar: em que toda essa cartografia de descrições nos ajuda? Afinal, Kripke imaginou o mundo possível no qual Aristóteles poderia ter nascido 200 anos depois em Roma, ou no qual ele morreu aos 17 anos, quando o navio que o levava a Atenas afundou ao atravessar o mar Egeu, não deixando nada escrito. No primeiro caso, a descrição localizadora não é satisfeita, e no segundo, a descrição caracterizadora não é satisfeita. Mas ainda assim, Aristóteles, nesses mundos, existiu, pensa Kripke. Mas isso não é bem certo. É impossível que Aristóteles fale por completo em satisfazer tanto a regra de descrição localizadora quanto a caracterizadora, pois nesse caso não o reconheceremos como nosso Aristóteles. Ele não pode ser o Aristóteles Onassis, nem o aluno do mesmo nome que recém se matriculou na Universidade de Atenas. Como escreveu Searle, se um especialista em Aristóteles viesse nos dizer que descobriu que Aristóteles foi um vendedor de peixes iletrado que viveu em Veneza no início da Renascença, não o reconheceremos como sendo o nosso Aristóteles. Veríamos nisso apenas uma piada de mau gosto. Ou seja, o portador precisa satisfazer ao menos alguma coisa das regras fundamentadoras. Então, é algo diferente das outras regras. Não tenho tempo para considerar aqui o caminho longo de tentativa e erro que me levou a propor o esquema de regra mais geral que eu vou apresentar a seguir, mas eu acredito que com os exemplos demonstrarão um pouco da sua eficácia, da sua tremenda eficácia. Eis a forma ou esquema geral das regras de identificação que geralmente organiza o que é importante no feixe de descrições que associamos aos nomes próprios em geral. O nome próprio, ou nome equivalente, pode ser o Pitágoras, etc., por definição, possui um portador, C e somente C, a um referente que 1A satisfaz a condição localizadora e ou satisfaz a condição caracterizadora. 2, em medida que no todo é suficiente. E 3, melhor do que qualquer outro competidor. Deve ser um único. Esse esquema de regra é satisfeito pela grande maioria dos nomes próprios, sendo seu preenchimento o que chamo de regra de identificação de um nome próprio. Vejamos o caso da regra de identificação mais completa para o nome próprio Aristóteles. Nada mais é do que o preenchimento do esquema. O nome Aristóteles, o equivalente, possui portador, C e somente C. 1A é uma pessoa que satisfez a condição localizadora de ter nascido em 384, a C, em Estagira, vivido grande parte de sua vida em Atenas e falecido em Chalcis em 322, etc. E ou essa pessoa que escreveu o Opus, foi a que escreveu o Opus Aristotélico, em especial as obras como a Metafísica, Ética Nicono, Órgano, etc. 2, satisfaz essas condições no todo suficientemente e satisfaz mais do que qualquer outro concorrente. Seguem-se também descrições auxiliares adicionais como sintomas que podem nos ajudar, nos indicar o referente. Vejamos mais de perto essa regra. Por admitir equivalentes do nome, ela permite sua substituição em situações contrafactuais. A disjunção entre as condições localizadora e caracterizadora é inclusiva. Isso significa que o portador pode satisfazer apenas uma das duas condições. Mais além, ou as duas. Mais além, pela condição 2, ele precisa satisfazer apenas em medida suficiente, apenas o bastante, de uma única, ou mesmo um pouco de ambas.
Assim, o Aristóteles, que em um mundo possível se afogou ao atravessar o mar Egeu aos 17 anos, mas que foi filho do médico da corte, nascido de Amintas III, em 284 a.C., e enviado a Atenas por seu mentor, não deixa de ser nosso Aristóteles, pois satisfaz suficientemente a condição localizadora. E o Aristóteles, nascido 200 anos depois em Roma, mas que escreveu em grego o suficiente do opus aristotélico, também não deixa de ser nosso Aristóteles, se ele for o único, melhor dizendo, se não houver competidor à altura. Suponhamos agora que em um mundo possível como o nosso, no ano 384 a.C., o médico da corte de Amintas III tenha tido um par de gêmeos idênticos, um chamado Aristóteles e outro Pitacos. Imagine que o primeiro tenha se tornado médico como o pai, que tenha seguido Alexandre em suas expedições e tenha morrido de fome e sede na travessia do deserto quando eles retornaram da Índia. Mas digamos que Pitacos tenha viajado para Atenas aos 18 anos, estudado com Platão, fundado o Liceu e morrido em Calcis em 322 a.C., além de escrever todo o corpus aristotélico. É claro que todos nós concordaríamos que nesse mundo o nosso Aristóteles é, na verdade, Pitacos, uma vez que ele satisfaz a regra de identificação muito mais do que o competidor de nome Aristóteles. Há casos nos quais a regra encontra seus limites de indeterminação. Imagine que em um mundo possível, sem opus aristotélico, o filho do médico da corte de Amintas tenha nascido em 384 com anencefalia e tenha sobrevivido por apenas uma semana. Nesse caso, não nos sentiríamos mais seguros em afirmar que ele é nosso Aristóteles, mesmo que tenha sido batizado com esse nome. O mesmo aconteceria no mundo possível no qual não existiu um opus aristotélico, mas onde cerca de 200 anos AC, alguém em Alexandria escreveu a Magna Moralia, considerada hoje uma instrutiva obra aristotélica espúria. Como explicar tais casos? Minha resposta é aristotélica. Como ele notou em sua Ética, é próprio do homem instruído buscar a precisão em cada classe de coisas apenas na medida em que a natureza do assunto o permite. A vaguidade costuma ser inexpugnável, e como meteorologistas, classificamos nuvens por suas formas, e nomes próprios pertencem à linguagem natural, que é intrinsecamente vaga. O importante é que eles realizem a sua função prática usual. Também o Wittgenstein das investigações insistiu contra tratados nas blurred borders, na inevitabilidade das fronteiras indivisas no interior das quais nossos critérios usuais deixam de funcionar. Nossas mentes são computadores analógicos e não digitais. Aqui nós podemos encontrar estratos cômodos e cirros, afinal de contas. Agora, mesmo o designador rígido deve ser entendido, assim, como contendo fronteiras de indefinição. Isso é aplicável em mundos possíveis no quais o portador pode ser claramente definido como existente. Assim também com a aplicação da regra. Ela precisa ser claramente aplicável. O esquema de regra aqui sugerido, junto às suas variantes possíveis, permite apresentar soluções para toda uma gama de problemas. Um deles é o navio de Teseu. Teseu navega em seu navio por muitos anos, sempre substituindo partes deles. No final, ele substituiu todas as partes que ficaram em um depósito. Alguém decidiu renovar as partes e construiu um navio similar ao de Teseu. Pergunta: qual é agora o navio de Teseu? Não temos uma resposta segura. Mas para Teseu, uma resposta é crucial, pois se os dois navios colidirem e afundarem, como capitão, ele terá de escolher para que navio irá saltar. Afinal, o capitão afunda com seu navio. O esquema
oferece uma resposta. O primeiro navio satisfaz a regra de descrição localizadora e o navio fabricado por Teseu, que teve uma carreira espaço-temporal longamente satisfeita, é ele. Já o segundo navio satisfaz melhor a regra caracterizadora, ele é o navio que possui o material original do navio de Teseu. Temos aqui um conflito criterial. E isso é inevitável. A maioria prefere dizer que o verdadeiro navio de Teseu foi aquele no qual ele navegou, pois a condição de localização foi muito melhor satisfeita. E mesmo que o material tenha sido transferido, a estrutura dos dois navios é idêntica. Certo, mas imagine agora que logo depois de pronto, já batizado, o navio permaneceu junto ao estaleiro, sendo as suas partes rapidamente substituídas por outras e carregadas para a construção de um navio idêntico ao lado do primeiro, que fica pronto em uma semana. Nesse caso, como o percurso espaço-temporal do primeiro navio foi praticamente nulo, tenderemos a dizer que o navio de Teseu é o segundo e não mais o primeiro, a razão sendo que a condição caracterizadora foi completamente satisfeita pelo segundo navio, enquanto a condição localizadora mal começou a ser satisfeita pelo primeiro. Temos agora uma teoria do significado do nome próprio, dado pelas regras descrições doadoras de sentido, dando ordem ao feixe. Temos a regra identificadora, formadora de um núcleo de significação, e as regras descrições auxiliares que formam um halo semântico secundário. Os nomes próprios não são termos destituídos de significado, como Kripke gostaria de pensar. Pelo contrário, eles são excessivamente ricos de significado quando considerados por seus usuários privilegiados. Apenas que seus significados cognitivamente atuantes variam muito e são por muitos desconhecidos. Como muitas vezes os usamos tendo em mente apenas um ou outro sentido específico, e geralmente não somos sequer usuários privilegiados, temos a impressão de falta de significação quando os comparamos com termos gerais com significados fixos, cujo significado se repete e está sempre à mão. Privilegiados versus indigentes. Com isso, podemos passar à explicação de como pessoas que não são usuários privilegiados, usuários indigentes do nome, que podem bem ser a grande maioria, são capazes de aplicá-lo referencialmente. Por exemplo, uma pessoa só sabe de Aristóteles que ele foi o tutor de Alexandre por ter assistido um filme sobre Alexandre, no qual um velho filósofo com esse nome aparece ensinando o jovem príncipe. Outro exemplo, se perguntado na rua quem foi Aristóteles, as pessoas provavelmente responderão que foi um grande filósofo antigo, nada mais sabendo acerca dele. Kripke achava que em ambos os casos a pessoa se refere a Aristóteles devido à cadeia causal histórica externa. Minha resposta é que o usuário indigente consegue inserir o nome corretamente no discurso, de tal modo que sua referência se dá pelo que Strauss chamou de empréstimo da referência e Searle chamou de referência parasitária. Exemplificando, a pessoa tem um conhecimento tácito da forma das regras de identificação. Ela sabe que existem usuários privilegiados que a conhecem. Por conseguinte, ela sabe que não sabe o suficiente para fazer uma referência com conhecimento de causa. Então, em contextos discursivos suficientemente vagos, ela consegue inserir o nome satisfatoriamente no discurso. Outros falantes saberão menos, tão pouco ou mais do que ela sobre Aristóteles. Se quiserem saber mais, bastará seguir a cadeia de empréstimos, buscando informações entre conhecedores privilegiados ou no repositório da IA. A condição para que uma referência parasitária seja bem-sucedida é que ela seja convergente. Para que haja convergência, o falante deve ser, primeiro, ter classificado corretamente o portador do nome, e segundo, saber que não conhece a regra de identificação o suficiente. Esse uso parasitário ou emprestado do nome próprio é, na verdade, uma referência indireta apoiada no que a comunidade linguística é capaz de saber.
Uma referência parasitária só pode ser realizada porque sabemos que existem usuários privilegiados que conhecem a regra de identificação, por exemplo, de Aristóteles. Para evitar isso, suponhamos que haja uma terceira guerra mundial e que, após a guerra, um sobrevivente de uma comunidade isolada que desconhecesse qualquer coisa da história europeia encontrasse um pedaço de papel no qual conseguisse ler o nome Aristóteles, seguido da descrição definida. Aristóteles, o autor do Opus Aristotélico. Ninguém poderia dizer que com essa descrição ele é bem-sucedido em se referir a Aristóteles, pois não há um discurso comum no qual ele seja capaz de inserir o nome próprio de maneira a tomar de empréstimo o saber dos usuários privilegiados do nome. A análise acima explica por que descrições indefinidas, como a de Robert Feynman, como um físico norte-americano, exemplo de Kripke, e descrições definidas errôneas, como a de Einstein como o inventor da bomba atômica, também de Kripke, são capazes de referir. Nos dois casos, o falante consegue inserir de forma convergente os nomes no discurso, pois em ambos os casos a pessoa classifica corretamente Feynman como um ser humano pertencente à classe dos físicos e Einstein como um ser humano pertencente à classe dos inventores. Isso já permite uma referência parasitária. Suponhamos agora que a pessoa classifique erroneamente, acreditando que Feynman é o nome de uma marca de perfume e que Einstein é o nome de uma pedra preciosa que pertenceu à Rainha Vitória. Ninguém irá supor que essa pessoa consegue dessa maneira se referir, mesmo que de forma parasitária, a Feynman ou a Einstein, ainda que outras pessoas possam esclarecê-la. Mais importante é a explicação neodescritivista que eu apresento do contraste sugerido por Kripke entre designação rígida e designação acidental ou flácida. Segundo ele, nomes próprios são designadores rígidos, pois referem-se ao mesmo objeto em todos os mundos possíveis nos quais esse objeto existe, enquanto as descrições definidas podem se referir a objetos diferentes ou mesmo a nenhum, sendo por isso chamadas designadores acidentais. Usando um exemplo seu, o nome Benjamin Franklin é rígido porque se refere a Benjamin, em qualquer mundo possível no qual ele exista. É também verdade que a descrição definida, o inventor das bifocais, se aplica a Benjamin em nosso mundo. Mas podemos perfeitamente imaginar um mundo possível no qual tenha existido Benjamin Franklin, mas João da Silva é quem inventou as bifocais, ou mesmo ninguém inventou as bifocais. Para Kripke, a distinção entre designador rígido e acidental é uma descoberta de caráter metafísico. O comportamento semântico dos nomes próprios é fundamentalmente diverso do comportamento das descrições definidas. Eis porque o descritivismo sobre nomes próprios é para ele sem esperança. Para mim, trata-se apenas de uma superstição metafísica, e a versão neodescritivista mais refinada da teoria do feixe, aqui resumida, é capaz de fornecer razões conclusivas para se pensar assim. A explicação que tenho é que o nome próprio é um designador rígido, porque em qualquer mundo possível no qual exista, a sua regra de identificação se aplica. Mas isso não significa que regras de descrições auxiliares precisem necessariamente acompanhá-la, nem mesmo muitas descrições pertencentes às descrições fundamentadoras. Para demonstrar isso, precisamos primeiro encontrar a regra de identificação do nome, digamos, Benjamin Franklin. Tá? E aí está. Franklin possui portador, C somente C, nasceu em Boston, em 1706, morreu em Filadélfia, em 1790. É um polímata estadunidense, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, líder da Revolução Americana, conhecido por suas invenções e experiências com a eletricidade. Essa segunda ponto, essa combinação deve ser no todo suficientemente satisfeita e ela deve ser satisfeita melhor do que por qualquer outro competidor. Note-se que as descrições acidentais não precisam ser satisfeitas
e sequer todos os componentes da regra de identificação precisam ser satisfeitos, devido à sua vaguidade e flexibilidade. Essa é a razão do desajuste entre o nome próprio e suas descrições, as descrições que pertencem ao seu feixe. Não há nenhum mistério metafísico escondido por aqui. Antes de respondermos, vale introduzir um artifício facilitador da exposição, que consiste em deitar a regra de identificação de modo a transformá-la em uma descrição definida para o nome próprio, com a característica de torná-lo um designador rígido. Assim, a descrição individualizante de Benjamin Franklin é a, artigo definido, a pessoa que 2. Satisfaz melhor do que qualquer outra. 3. No todo suficientemente a disjunção inclusive entre 1A ter nascido em Boston, etc. e tal, e 1B ser um políglota estadunidense, etc. e tal. Essa é uma descrição definida muito comprida, mas nem por isso deixa de sê-lo. Importante é que ela torna o nome em questão um designador rígido, pois devido à sua vaguidade e flexibilidade, ela se aplica em todos os mundos possíveis dos quais Benjamin Franklin claramente existiu, diversamente das descrições auxiliares acidentais ou mesmo de descrições parciais a ela pertencentes. Quero agora provar que a minha explicação é correta e que a de Kripke é ilusória. Basta considerarmos descrições definidas que não fazem parte do feixe de nenhum nome próprio. Por não serem mais comparáveis em sua aplicação com a aplicação da regra de identificação, elas se tornam designadores rígidos, aplicando-se em qualquer mundo possível no qual o objeto por elas referido existe. Os exemplos são raros, mas podem ser encontrados. Eis alguns. O último período glacial. Não importa se no mundo possível ele terminou 100.000 anos atrás. A Rafflesia é descoberta pelo Dr. Joseph Arnold em 20 de maio de 1818. Qualquer mundo possível em que isso ocorre, a descrição se aplica. O assassinato do duque austríaco Franz Ferdinand em Sarajevo em 1914. Mesmo que no mundo possível não tenha ocorrido a Primeira Guerra Mundial, se o assassinato ocorreu, a descrição se aplica. O 52º Regimento de Infantaria Inglês, famoso 50º Regimento. Todas essas descrições são designadores rígidos, pois não podem deixar de se referir em qualquer mundo possível no qual o processo, evento ou objeto por elas referido definidamente exista. E a razão disso é que elas não se encontram associadas a nenhum nome próprio cuja referência possa contestar. Eu as chamo de descrições autônomas. E suas regras de identificação, não por coincidência, são exatamente as mesmas que usamos na identificação dos portadores dos nomes próprios. Exemplo: o 52º Regimento de Infantaria Inglês. Descrição individuadora. Deitada é uma descrição definida. Ou 52º Regimento de Infantaria Inglês, que 2. Satisfaz de maneira no todo suficiente, 3. Mais do que qualquer outro, a disjunção inclusiva entre 1A, que ter existido entre 1757 e 1881, estacionado em Oxfordshire, tendo estado em ação na Guerra Americana, na Guerra Anglo-Mysore, nas Guerras Napoleônicas, e 1B, a condição caracterizadora que consistir de 2 batalhões de infantaria ligeira, cada qual com aproximadamente 1.000 homens recrutados em Oxfordshire. Agora, contrastemos com alguns exemplos de descrições definidas que pertencem ao halo, ou mesmo ao núcleo semântico do nome próprio. A Águia de Aia, o Marechal de Ferro, o fundador do Liceu e a Cidade de Luz. Ora, é claro que elas são acidentais. Afinal, em um diferente mundo possível, o navio de Rui Barbosa poderia ter afundado antes dele chegar à Haia. Floriano Peixoto poderia, graças aos céus, ter sofrido uma síncope antes de ter chegado à presidência. Aristóteles poderia não ter retornado a Atenas para fundar o Liceu e Paris poderia ter sido destruída antes de ter se tornado a Cidade de Luz. Passemos agora aos brilhantes contra-exemplos que Kripke e Donella
apresentaram contra o descritivismo. Todos eles foram respondidos em detalhes nos meus textos. Mas para economizar tempo, e o tempo é curto, eu escolho aqui apenas 2. Comecemos com o mais famoso, o de Gödel Schmidt. Suponha que, diz Kripke, que Gödel tivesse um amigo chamado Schmidt que descobriu o teorema da incompletude. Logo após isso, Schmidt foi encontrado morto sob circunstâncias suspeitas. Imagine agora que Gödel tenha roubado o manuscrito da prova e publicado em seu nome. Imagine então que uma pessoa, digamos Maria, associa o nome de Gödel à descrição, o descobridor da prova da incompletude. Imagine que se torne público que foi Schmidt e não Gödel quem fez a descoberta. Segundo Kripke, considerando que, para o descritivista, a descrição associada ao nome é aquilo que possibilita a referência, Maria deverá concluir que o verdadeiro Gödel foi Schmidt. Mas não é isso que acontece. Para Maria, Gödel continua sendo Gödel. A teoria cognitivista, recém-proposta, explica facilmente o que acontece, deixando o descritivismo intacto. A regra de identificação de Gödel pode ser resumida como R.I. Gödel, pessoa que nasceu em Brünn em 1906, estudou na Universidade de Viena em 1940 e migrou para os Estados Unidos nessa época. Trabalhou em Harvard até 1978, anos de sua morte, isso é a descrição localizadora, e ou matemático que descobriu e publicou o Teorema da Incompletude, além de outros importantes desenvolvimentos, satisfazendo essas condições suficientemente mais do que qualquer outro candidato. Vejam, aqui já se torna óbvio que Gödel tem muito pouco a ver com Schmidt, e que Gödel continua sendo Gödel porque ele satisfaz muito mais a regra de identificação. Qualquer usuário privilegiado do nome não se sentirá forçado a substituir o nome Gödel pelo de Schmidt só por ter descoberto que foi Schmidt quem escreveu o Teorema da Incompletude, pois ele sabe que, apesar disso, o nome Gödel continua satisfazendo a regra de identificação muito mais do que Schmidt. Ele satisfaz por completo a condição de localização e ainda parte da condição de caracterização, uma vez que Gödel publicou outros trabalhos em Princeton. Que dizer de Maria, usuária indigente do nome, que só tem consigo a descrição, o descobridor do Teorema da Incompletude? A resposta é simples. Se Maria é um usuário competente da linguagem, ela sabe que não sabe. Ela sabe que faz um uso emprestado do nome próprio. Por conseguinte, ela não irá mudar o portador do nome enquanto não tiver maiores informações. E se as tiver, então aí sim que terá razões para não mudar o portador do nome. Donella apresentou interessantes contra-exemplos, eu respondi a todos, que são úteis ao desenvolvimento da teoria que defendo. Eu respondi a todos, mas aqui eu só tenho tempo para examinar um deles, sobre Tales de Mileto. Tudo o que sabemos de relevante sobre Tales sustenta Donella é a descrição definida do filósofo que diz que tudo é água. Ele supõe, então, que um historiador que conhecia pouco do dialeto local encontrou um inteligente cavador de poços, chamado Tales, que estava farto de sua profissão e disse: queria que tudo fosse água para não ter de cavar esses malditos poços. Confundindo o cavador de poços com um filósofo, o historiador passou a mensagem de que tudo é água, que chegou a Aristóteles e a doxografia por nós herdada. Contudo, imagina Donella, coincidentemente o filósofo eremita, em tempos remotos, realmente afirmou que tudo é água. Se o descritivismo fosse certo, então a pessoa deveria concluir que o eremita é quem foi Tales. Mas o fato é que ela acabará por admitir que, nesse caso, Tales, na verdade, é que foi realmente o cavador de poços. A resposta é fácil e instrutiva. Embora eu negue a relevância explicativa da cadeia causal histórica externa, eu nunca pretendi negar a sua existência, dando importância maior ao que chamei de história causal. A história causal é constituída por pontos nodais da cadeia causal histórica, cuja contraparte cognitiva se tornou pública,
de modo que ela passou a fazer parte fundamental do feixe de descrições geralmente conhecido. Essa história é particularmente importante no caso de Tales, o iniciador da filosofia ocidental, cuja importância é principalmente histórica. Eis como fica a condição caracterizadora de Tales de Mileto quando a história causal é inserida em suas condições de aplicação. Condição caracterizadora. A pessoa referida de segunda mão na doxografia de Aristóteles como tendo sido o primeiro filósofo grego, em sua cosmologia afirmou que a água, etc. e tal. Ele foi também um astrônomo, segundo Heródoto, Diógenes Laércio e Deicílides. Previu um eclipse solar e um geômetra que, segundo Laércio, baseado em Herônimos, mediu as pirâmides por suas sombras. Só essa inserção de elementos da história causal na descrição já nos faz concluir que o eremita de Donela não pode ter sido Tales, pois ele não consta na doxografia, mesmo no caso da doxografia estar errada. Pouco importa, tem que constar lá, porque a doxografia é parte das descrições, do feixe de descrições. Então, ao afirmar que o princípio é água, isso deveria se referir ao inteligente cavador de poços. Nós compreendemos. Já quanto à condição localizadora, ela fecha a questão, porque ela continua sendo totalmente, claramente satisfeita por Tales, a pessoa que, de acordo com a doxografia de Diógenes Laércio, nasceu em 640, morreu circa 545, de acordo com Laércio e Heródoto. Tales era um milesiano e Laércio escreveu que era filho de Examines e Cleobulina. De acordo com Laércio e Proclus, ele visitou o Egito, fonte tradicional da ciência grega, em algum momento de sua vida. Tudo isso nada tem a ver com o eremita. Então, quem ganha é a regra de identificação de Tales, mesmo que ele seja um cavador de poços. Quem ganha também é o descritivismo, porque isso aí é uma expressão mais sofisticada do descritivismo. Eu encerro essa parte com uma curiosa nota histórica. Com sua distinção entre forma e matéria, Aristóteles nos ensinou como identificar indexicalmente um objeto pela sua matéria, seguindo-se a isso a identificação da espécie e gênero do objeto pela sua forma. Duns Scotus sagazmente notou que nem a forma nem a matéria são capazes de individuar, uma vez que elas podem ser repetidas. Falta a característica individuadora, por ele chamada de Haetas, ou seja, aquilo que faz daquele homem lá Sócrates e não Callias. Falta a socraticidade de Sócrates, a aristotelicidade de Aristóteles. Eu acredito que o que eu estou fazendo aqui seja exatamente isso, desenvolver uma teoria das características individuadoras do objeto portador de um nome próprio ou termo singular. O enigma da identidade. Essa é a parte mais difícil. Eu quero aplicar a teoria ao enigma freguiano da identidade. O enigma é por demais conhecido. Por que razão frases do tipo A igual a não são informativas diversamente de frases do tipo A igual a B, se é a mesma coisa que está sendo referida? A resposta de Frege é que os sentidos de A e B são diferentes. Os modos de apresentação. Nós podemos parafrasear isso com o problema como sendo o problema da identidade na diferença. Ou seja, como é possível que frases do tipo A igual a B anunciem identidades quando, na verdade, parece estar anunciando diferenças? A resposta freiriana é que A igual a B afirma uma identidade na referência, uma identidade numérica objetual, mas uma diferença nos sentidos. Considere, para exemplificar, o enunciado Hésperos é fósforos. Hésperos é igual a fósforos. Para Frege, tratar-se-ia de um enunciado a posteriori contingente, pois poderia ser falso. Já para Kripke, trata-se de um enunciado necessário a posteriori,
pois, embora obtidos através de experiências, A e B são designadores rígidos, devendo identificar a mesma coisa em todos os mundos possíveis, nos quais ela existe. A resposta vem de uma análise das regras de identificação aplicadas. Eu quero começar resumindo a regra de identificação do planeta Vênus. DI de Vênus é o planeta especificado como satisfazendo suficientemente mais do que qualquer outra a condição de ser o segundo planeta do Sistema Solar, orbitando o Sol entre o Mercúrio e a Terra, pelo menos por algum tempo, desde que foi assim nomeado. Eu digo por algum tempo, porque digamos que no mundo possível, no ano 2000, há uma superexplosão cósmica e Vênus desapareça. Mesmo assim, Vênus existiu. O que foi resumidamente analisado aqui como regra de identificação é o sentido, ou significado, se quiserem, do nome Vênus. É aquilo que dá sentido à palavra Vênus. Com isso, nós podemos, aquilo que essencialmente dá sentido, com isso nós podemos expor o que essencialmente se afirma ao se dizer que Vênus é Vênus. Ora, Vênus, o que aparece entre colchetes é a regra de significação, é o sentido expresso pela palavra, a regra de identificação. Vênus é o planeta especificado como satisfazendo suficientemente mais do que qualquer outra condição de ser o segundo planeta do Sistema Solar, orbitando o Sol entre Mercúrio e a Terra, etc. É igual a Vênus, o planeta especificado como satisfazendo suficientemente, etc. Então, há aqui uma identidade que é expressa, além da autoidentidade de Vênus, que pode ser considerada. É o esquema da maneira como vemos, aqui está o esquema da maneira como eu vejo o enunciado de identidade Vênus é igual a Vênus. Eu tenho uma significação, um sentido, que são as duas regras que são idênticas, e eu tenho o objeto, que é autoidêntico, digamos, que é a referência, o próprio Vênus. Vejamos agora a regra de identificação para Hésperos. Eu a chamo de Hésperos Vênus, e veremos logo por quê. É o corpo celeste visto ao anoitecer como o mais brilhante após a Lua e considerado como satisfazendo suficientemente e mais do que qualquer outra condição de ser o segundo planeta do Sistema Solar, etc. e tal. Vejam que após o sentido sublinhado de Hésperos, que é o sentido freguiano, vem aqui elucidada a regra de identificação de Vênus. Isso é o Hésperos, é um Hésperos Vênus, em que Hésperos é sublinhado. Agora, por isso posso agora dizer fósforos igual a Hésperos, expondo os sentidos diferentes de dois nomes dados por seus modos de apresentação diversos, mas que incluem em sua relação a regra de identificação de Vênus embutida em cada nome, a qual é idêntica. Isso explicará a identidade na diferença. Considere fósforos igual a Hésperos. Então, aqui está fósforos e aqui está a significação. Um corpo celeste visto pela manhã como mais brilhante depois da lua, que é o sentido, e a regra de identificação de Vênus, considerado como satisfazendo suficientemente, etc. e tal. É igual a Hésperos, que é o corpo celeste visto ao anoitecer como mais brilhante depois da lua, que é o sentido, adicionado à regra de identificação de Vênus, porque, na verdade, é um fósforos Vênus é igual a Hésperos Vênus. O que é idêntico é o que não está sublinhado, que é a regra de identificação de Vênus, enquanto que o que está sublinhado é o que é diferente, ou seja, os respectivos sentidos de fósforos e Hésperos, suas regras de apresentação. Os sentidos diversos de Frege enfatizam propriamente o que está sublinhado. Esse enunciado é a posteriori, mas é também contingente, pois o elemento da diferença não é garantido. O esquema da maneira como devemos ver o enunciado fósforos Vênus, Hésperos Vênus. Aí está. Nós temos, primeiro, um sentido, que é o sentido freguiano, que é diferente em Hésperos fósforos. Uma significação seria dada pelas regras de identificação de Vênus,
que são idênticas, mas que estão acopladas às regras semânticas do sentido, e a referência, que é o objeto, o portador do nome. O erro de Kripke é o de desconsiderar a diferença, o que está grifado, e considerar apenas o que não foi grifado no sentido da frase fósforos é ésperos, o que faz com que ele a veja como uma identidade necessária, embora posteriori. O que ele faz é, ao considerar a rigidez, enfatizar o que é disposto pela regra de identificação de Vênus, que é a mesma em ambos os lados da identidade. Nesse aspecto, a identidade é necessária, pois as regras são idênticas, mas ele esquece que a identificação dos diferentes sentidos é feita a posteriori. É dessa maneira que ele produz essa aberração que é o necessário a posteriori. Mas há também aqui um erro da parte de Frege, que é o de considerar somente o que diferencia as regras de identificação de fósforos de ésperos, o que está grifado, os sentidos, acreditando que a referência, o bedóito, seja o próprio planeta Vênus, sem perceber que ambos os lados da identidade contêm implícita a regra de identificação de Vênus. Mas como a diferença é retirada da experiência, está certo em considerar a frase de identidade sintética a posteriori. A maneira como Kripke percebe o enunciado fósforos é igual a ésferos pode ser evidenciada cortando as explicitações dos sentidos diversos. Então fica apenas os sentidos que se identificam de fósforos, mas que ele não reconhece como tal. Para ele, ele não crê no significado dos nomes próprios. Claro que, não levando em conta que foi riscado, o que foi riscado, essa tautologia funciona como um designador rígido. Esquema da maneira como Kripke vê o enunciado fósforos-Vênus. Nós temos a história causal, que fica difícil de explicar, e o objeto. Vejamos agora como Frege veria um enunciado como fósforos é igual a ésperos. Tem fósforos, o corpo celeste visto pela manhã como mais brilhante, isso ele aceita. A regra de identificação de Vênus implícita não está sendo considerada. Ésperos é igual a ésperos, o sentido de ésperos, o modo de apresentação, noturno, e a regra é riscada, a regra de identificação de Vênus. Frege corta as explicitações semânticas de referência a Vênus como se esse elemento de significação, bedeutung, realmente, fosse o próprio planeta. Ele enfatiza o modo de apresentação que é obtido a posteriori, tornando a identidade contingente. Esquema da maneira como Frege viu o enunciado fósforos igual a ésperos. Você tem o sim e o bedeutung, mas você corta as regras de identificação de Vênus. Kripke entende a identidade fósforos e ésperos como necessária e a posteriori, porque ele deixa de perceber que, na verdade, a frase imbrica uma identidade com uma diferença. Ele torna a necessidade da autoidentidade de Vênus e ajunta, ele toma essa necessidade e ajunta com o caráter a posteriori da diferença de sentido descoberta entre ésferos e fósforos. A identidade Vênus é igual a Vênus é necessária e a priori, enquanto que a diferença fósforos-Vênus é igual a ésperos-Vênus é contingente a posteriori, como Frege certamente teria pensado. Não tenho tempo aqui para considerar outros casos, como Túlio Cícero, o púlpito, que necessariamente não é de gelo, etc. Mas tudo isso foi considerado nos textos. Eu quero passar logo aos termos gerais, de modo que nós passemos à parte final, e isso de forma bastante resumida. Eu considero apenas um exemplo, eu acho, é a maneira como Kripke considerou o termo nominador tigre. Ele notou que a descrição do tigre como o grande e feroz animal asiático carnívoro e quadrúpede com pelo amarelo, listas transversais e focinho branco. Isso seria tigre.
Mas, como ele bem percebeu, essa descrição não é nem necessária nem suficiente. Não é necessária porque nós podemos, em mundo possível, encontrar animais que a satisfazem, mas que possuem um layout genético mais próximo dos répteis do que dos felinos. E ela não é suficiente porque nós podemos imaginar que a evolução produza algo como a vergonha da espécie. Tigres pequenos e herbívoros que andam sobre as patas traseiras e são mansos como coelhos. Aqui está um tigre albino. O problema está na definição ingênua e simplificada, como se o descritivismo precisasse basear somente em alguns caracteres superficiais. Eu quero, no que se segue, apresentar uma regra atributiva mais correta, capaz de tornar tigre um designador rígido no sentido de ser aplicável em qualquer mundo possível no qual tigres realmente existam. Aqui está ela. É uma tentativa, não é completa. O conceito de tigre é atribuído a um exemplar, sem somente ser, ele é um grande mamífero carnívoro pertencente à família dos felídeos e ao gênus Panthera. Ele é a maior espécie de gato nativo da Ásia. Suas marcas essencial é possuir um DNA mitocondrial comum às suas diferentes subespécies, sendo capaz de se entrecruzar com elas, produzindo descendentes férteis, além de costumar ser reconhecido exteriormente por suas listas transversais escuras, pelo alaranjado e barriga branca. 2, ele satisfaz um suficientemente. 3, ele satisfaz um mais do que qualquer outro espécime do gênus Panthera. A regra é parecida com a dos termos singulares, mas não há condição localizadora, uma vez que os termos gerais podem ser aplicados nos mais diversos lugares e tempos. Afora isso, a aplicação por empréstimo também ocorre nos casos dos termos gerais. Em um exemplo clássico, uma pessoa pode pensar que a baleia é um peixe, quando na verdade é um mamífero aquático, produzindo assim um uso convergente do termo. Mas se uma criança pensar que baleia é o nome de uma montanha na Serra do Caparaó, ela não acerta sequer a classe geral dos animais aquáticos, o que nos impedirá de admitir que ela se referiu à baleia sequer de modo parasitário ou similar. Eu não tenho tempo para fazer uma classificação dos termos gerais, nem para responder à fantasia da Terra Gêmea, que suporta o externalismo de Putnam, nem aos engenhoso exemplo de Burge sobre o pensamento, nem aos exemplos de Kaplan sobre indexicais. Está tudo nos livros. Para tal, eu sugiro deem uma olhada no site da Academia Edu, onde muito do material se encontra à disposição. Para mim, o erro fatal do referencialismo se encontra em uma falácia genética, que é a de, em razão de suas origens externas, conceber o significado equivocadamente como possuindo um componente externo. Que a falácia genética possa ser sempre mais refinada não faz com que ela deixe de sê-lo. Aqui está um lugar realmente mais interessante do que toda essa discussão.